Olá investidores, olá investidoras, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos falar sobre a festa dos 100 mil pontos do Ibovespa. Novamente, o Ibovespa está se aproximando dos 100 mil pontos, não com a parte de baixo, vindo da parte de baixo, ou seja, subindo até os 100 mil pontos, mas caindo até os 100 mil pontos. No momento que eu gravo esse vídeo, o Ibovespa está valendo 100.447,60 pontos. Quero trazer para vocês quais são os principais pontos, como eu vejo esse movimento e o que eu espero para o futuro. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like também, isso ajuda muito o canal a crescer, a levar conteúdo de qualidade para mais pessoas e deixa nos comentários seu feedback, qual tipo de vídeo que você quer, o que você quer que a gente traga para você, tá? O objetivo daqui é criar uma comunidade entre todos os investidores, a comunidade Status Invest, e para isso, conto com a ajuda de todos, conto com a participação de todos, tá? Vamos lá, vamos recapitular tudo. Para quem não sabe de nada, vamos começar falando o que é o Ibovespa. Basicamente, o Ibovespa é o principal índice do mercado financeiro brasileiro, é o principal índice do mercado de ações do Brasil. Ele foi criado em 1968, então faz muito tempo, tem mais de 50 anos de idade, e ao longo do tempo ele incorporou quais são as principais empresas brasileiras no quesito liquidez e também tamanho do mercado. E aí, por conta disso, ele tem um peso muito grande de commodities, tá? E não só isso, a gente tem bancos lá dentro, tem empresas ligadas ao setor de varejo, etc. Aqui no Status Invest, para você que quiser acompanhar o Ibovespa, basicamente é só digitar IBOV, né? Que é a abreviação do índice, e procurar aqui, Ibovespa Índice, tá? Aqui embaixo a gente tem o mapa dos ativos, com o tamanho da participação, e você consegue ver muito bem que grande parte deles estão relacionados a commodity, né? Vale é uma commodity, tem uma participação aí de 15,9%. Petrobras também é uma outra commodity, e aí Vale seria uma commodity mineral, né? Uma commodity metálica, enquanto a Petrobras estaria mais ligada ao óleo e gás, né? A gente tem diversas outras, a Gerdau também acaba por ser uma commodity, JBS, a gente tem bancos também, né? Itaú, Bradesco, B3, entre outros. A gente tem consumo interno ligado à Ambev, Rente 3, entre outros tópicos, tá? Então, inicialmente, quando a gente pega o Ibovespa, ele é composto principalmente por commodities e bancos. Nesses últimos anos, no último ano principalmente, as commodities andaram muito bem. E até por isso que o Ibovespa ele não desvalorizou tão mais quanto saiu aí da casa dos 120 mil pontos, 119.900, para a casa dos 100 mil pontos, uma queda de 16%. Se vocês forem olhar para a carteira de vocês, possivelmente a carteira de vocês pode ter caído mais que o Ibovespa. Por quê? Porque o que segurou o Ibovespa aos 100 mil pontos, e a gente não está falando de uma festa nos 90 mil pontos, é por conta das commodities. Vale performou muito bem, Petrobras também performou muito bem, e os bancos também estavam muito bem. Quando a gente pega e divide esses ativos em mais grupos, a gente vê que se a gente fosse pegar ativos ligados à economia doméstica e com tamanho de mercado menor, eles teriam sofrido muito mais. Então eu vou fazer essa comparação, tá? A gente tem aqui o Ibovespa, e até interessante, né? Para quem tem o plano Bull, a gente consegue ver o Ibovespa em dólar, e aí é uma comparação interessante de fazer, né? Enquanto o Ibovespa em real está no mesmo patamar quase, o Ibovespa em real é o laranjinha, o Ibovespa em dólar apresentou uma queda muito maior pós-pandemia, tá? Então esse é um ponto primeiro. O segundo ponto que eu quero comparar, até assim, né? Quando a gente pega o último ano do Ibovespa em real, a gente vê uma queda de 14%. Parece bastante coisa. Se eu pegar o índice Small, que é um outro índice brasileiro, que é o índice das Small Caps no último ano, e aí percebam, o Ibovespa caiu 14%, o índice Small caiu 26%, 27%, quase o dobro, né? Então o primeiro ponto é tomem cuidado, o Ibovespa muitas vezes não fala muito sobre o mercado brasileiro como um todo, tá? Mas ele tem caído muito recentemente. E por que disso? Eu quero trazer aqui 3 principais pontos do porquê que eu entendo que o Ibovespa está caindo, e aí trazer qual que é a minha visão, como que você deveria se comportar em relação a isso.
O primeiro ponto do Ibovespa estar caindo tanto é sobre a questão global, tá? O mundo inteiro tem sofrido por algumas incertezas e isso acaba por impactar, querendo ou não, as empresas brasileiras num curto prazo. Como assim, João? Se a gente for pegar o preço do Brent, por exemplo, o preço do Brent caiu bastante nos últimos meses por conta de um medo de arrefecimento global, e isso poderia diminuir o consumo de petróleo, fez com que os preços do Brent caíssem. O minério de ferro também teve um arrefecimento global, o que fez com que o preço da Vale caísse. Mais recentemente, a gente teve questões ligadas a bancos, vários bancos quebrando, a gente teve a questão do Credi também sendo vendido, e isso impactou, de certa forma, a liquidez do mercado como um todo, a segurança trouxe mais incertezas, e isso impactou o preço dos ativos, isso faz com que o Ibovespa sofra, né? Segundo ponto, taxa de juros brasileira. A taxa de juros se mantém muito elevada, tá? E aí, até interessante, grande parte dos investidores, eles comparam a renda fixa com a renda variável. Quando a renda fixa está indo muito bem, existe uma migração massiva desses investidores de renda variável para a renda fixa, e o contrário também é verdade. Tanto é que em 2019, 2020, 2021, que foram momentos de uma diminuição da taxa de juros, a gente tem o Ibovespa saindo de 80 mil pontos e chegando aí até 117, 120 mil pontos, né? Um crescimento bastante significativo. Dado todo esse aumento de taxa de juros, a gente tem uma migração nos investidores da renda variável para a renda fixa novamente, o que pressiona os índices, né? Lembrando que a gente também está falando principalmente voltado à taxa de juros longa, né? Não só a Selic de curto prazo, mas também a taxa de juros de longo prazo. E aí o terceiro tópico que eu quero trazer é que a gente tem uma crise, querendo ou não, brasileira. Durante o ano passado foi um pouco mais forte, ligada à questão de uma possível recessão. As empresas têm sofrido muito mais para repassar custos porque a taxa de juros subiu, então o micro das empresas está um pouco mais prejudicado, principalmente aquelas ligadas ao mercado doméstico. Tá? Então, se você tiver alguma empresa do mercado doméstico, tipo um bom exemplo é a Magalu, tem sofrido muito, tá? E deve continuar sofrendo. Por quê? Basicamente, a taxa de juros ela faz esses investidores saírem da renda variável para a renda fixa, mas também pressiona despesa financeira. Os juros da dívida aumenta e o lucro diminui. Tá? Então, a gente tem uma queda no lucro das empresas e isso também pressiona o Ibovespa. Minha leitura geral é isso. Tá? E aí, o grande pulo do gato é o seguinte, pessoal, isso é curto prazo, tá? E o curto prazo não tem nada a ver com o fundamento do longo prazo das empresas. Ao meu ver, o mercado está do jeito que está, abre muita oportunidade para você conseguir adquirir ótimas empresas a ótimos preços. Quando a gente olha o PL histórico do Ibovespa, tá? A gente está falando de um PL de 8 vezes. Quando a gente pega a média histórica, o PL atual 8 vezes, quando a gente pega a média histórica, não que isso é indicador, mas quando a gente pega a média histórica, a gente está falando de um PL próximo de 12 vezes, tá? Ou seja, a gente tem pelo menos 50% de margem, né, até a média histórica, tá? Então esse é um dos pontos. O momento atual, ao meu ver, é um momento que está bastante cercado de inseguranças, e isso pressiona a cotação dos principais ativos, mas isso também abre oportunidade. Tem muita empresa que está gerando muito caixa e está vivendo um momento muito bom. Lembrem, crises geram oportunidades. As empresas elas devem sair dessa crise muito mais fortes do que entraram, tá? Como é que você vê isso, João? O que você busca numa empresa? Eu busco principalmente rentabilidade, advindas do ROI, tá? E um baixo endividamento. E aí a gente tem que olhar métricas de endividamento. Busquem empresas de qualidade com baixo endividamento, que essas empresas vão conseguir sobreviver esse momento mais difícil e surfar bons ventos, tá? Geração de caixa é muito importante em um momento como esse. Então, é isso que eu queria trazer para a festa dos 100 mil pontos. A gente tem 3 grandes fatores que impactam a Bolsa nos últimos meses, impactaram a Bolsa nos últimos meses, mas eu entendo sim como uma oportunidade de você conseguir adquirir boas empresas a bons preços. Lembro também, né? Quando a gente está falando de dividendo, se o preço cai,
E dividend yield nada mais é do que dividendo por preço. Se o preço está caindo, o seu dividend yield está aumentando. Então também é um bom momento para você comprar empresas que distribuem bons dividendos e você ter um yield garantido, tá certo? Seria esse o recado que eu queria passar. Espero aí que vocês tenham gostado. Quero saber, você está do lado vendedor ou do lado comprador? Como que tá o seu pensamento hoje, tá? Coloca aí nos comentários. Aguardo todos vocês, vou responder todos eles. E também, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos criar uma comunidade, tá certo? Forte abraço a todos e bons investimentos.